Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Olá, muito prazer ter você aqui conosco no podcast Tu Porém. Olha, você poderia estar em qualquer lugar, poderia estar ali ouvindo qualquer coisa, mas você escolheu estar no podcast Tu Porém. Então, nós já agradecemos por você estar aqui e hoje nós vamos entender como alimentar a natureza de Cristo. Eu me chamo Vinícius e não estou sozinho hoje, mas depois da vinheta eu te convido a conhecer os nossos convidados para mais um episódio do Tu Porém Podcast. E bom, nós já voltamos e que bom que você continua aqui. E olha, como alimentar a natureza de Cristo. Quando nós vamos para o livro Conhecer Jesus é Tudo, nós vemos que o capítulo 9 tem esse título. Hoje nós estamos no episódio 67 do podcast do Porém, e nós perguntamos e nós estudamos esse livro de forma muito aprofundada nas últimas semanas. Agora surge a questão, como alimentar a natureza de Cristo? Então, logo após do batismo, Jesus ele foi levado para o deserto, e ali no deserto ele teve uma tentação. Essa tentação foi que Satanás fez com que Cristo tivesse que escolher entre se alimentar. Ao se alimentar, ele iria ir contra uma lei, contra uma ordenação de Deus, ou permanecer em jejum. E quando nós vemos que Jesus ele diz a frase, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que isso quer dizer? O que isso representa? Por isso, hoje eu não estou sozinho. Felizmente eu estou com o Silas, ele que é diretor do Clube de Provadores Barão de Mauá, na igreja de Itaquera, professor de inglês no Colégio Adventista, e hoje estará com a gente para poder comentar isso. Silas, se presente. E aí, muito bem, muito obrigado, Vini. Prazer estar aqui, é a primeira vez, estou até um pouco nervoso, mas tenho certeza que vai ser muito legal. E nós não estamos sozinhos, né? Me acompanha aqui uma moça muito bonita, não tem vídeo, mas uma moça muito linda, viu? Minha namorada Emily tá aqui, ela aí que trabalha agora numa clínica, né? Muito legal. Veio ajudar a gente aí também. É muito bom estar aqui, é um prazer, primeira vez, também tô muito nervosa. Se tivesse vídeo, ia ver todo mundo minha mão suando, meu rosto vermelho, né? Mas tá sendo muito legal, um prazer estar aqui. E também tem mais uma pessoa com a gente, a Maíne, ela tá aqui, ela é de Osasco, e a futura diretora jovem do ano que vem, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Ai, gente, muito prazer também, a minha primeira vez aqui, também estou muito nervosa, mas é muito bom poder estar aqui para poder comentar. E, como foi falado no começo, estamos com o Vinícius, né, o jornalista da Rede Novo Tempo, diretor jovem, orador de um quarteto, e é isso. Maravilha, maravilha. Então, esses são os convidados de hoje, mas eu gostaria de contestar o Silas. Silas, me diz o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que isso quer dizer? Olha, é um verso emblemático, né? Um verso interessante. É legal que o pastor Bulhon, ele começa a tecer aqui o discurso dele a partir desse verso, numa perspectiva um pouco diferente, né? Ele meio que conversa com a gente. Então ele coloca lá no livro, né? Pastor, você deve estar pensando, já sei, o senhor vai falar do estudo da Bíblia. E aí você pensa, realmente, né? Jesus estava falando aí que a gente não precisa só do alimento físico, precisa do alimento espiritual. E a gente alcança isso através do estudo da Bíblia, né? Então, realmente, precisamos estudar a Bíblia. Mas isso é um dever unicamente para a gente? A Bíblia é um livro de regras? É um livro que me diz o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu deveria, o que eu não deveria?
E é um livro duro, ruim, eu tenho que me obrigar a ler a Bíblia? Bom, a gente vai ver um pouco disso ao longo do capítulo, né? Mas é interessante que o pastor Bulhão começa aí a falar do assunto do capítulo através desse verso. Uma perspectiva diferente, interessante, né? O que vocês acham disso aí? Aqui fala, né, no começo do capítulo, sobre uma carta de amor. O Silas comentou que talvez as pessoas vejam como um livro de regras, um livro de obrigações, um livro que manda, né? Mas aqui fala sobre uma carta de amor, que quando você recebe uma carta, de início, você já abre querendo ler o que a pessoa escreveu, seja sobre você, sobre o seu relacionamento com ela. Uma carta que você vê felicidade. E aqui também fala que você abre a carta várias vezes e lê várias vezes. Então isso é legal, e a gente fazer essa comparação de uma carta de amor com a Bíblia, porque a Bíblia tem lá seus ensinos e tudo mais, mas ela também é uma carta de amor. O que eu acho legal disso é justamente isso, porque quando as pessoas elas encaram a Bíblia como um livro de autoajuda, digamos assim, o que eu posso ou não posso fazer, quais são as regras desse livro, fica uma coisa chata, maçante. E quando a gente percebe qual é o verdadeiro propósito daquele livro, que é nos mostrar o grande amor que Cristo tem por nós, fica tudo tão leve, mais fácil. Igual a Emily falou, a gente tem vontade de ler aquilo várias e várias e várias vezes e a gente não se cansa daquilo, porque a cada vez que a gente lê, a gente vê de uma maneira diferente o amor que Cristo tem ali, e às vezes a gente lê o mesmo texto e percebe, nossa, eu não tinha parado para pensar como Deus me ama dessa maneira. Se renova, né? Isso, e essa é a melhor parte, porque quanto mais a gente se renova, quanto mais a gente lê, a gente conhece ainda mais o amor de Deus. Maravilhoso. E o amor de Deus, ele é capaz de transformar a gente. Quando a gente pensa numa carta de amor, a Bíblia, ela é uma grande carta de amor de Deus para a humanidade. Isso é nítido em todo, de Gênesis a Apocalipse, como que Deus ele amou tanto o mundo. E pensando sobre amor, pensando sobre o que é a Bíblia, como então a gente se alimenta das coisas de Cristo? Uma boa pergunta. É meio que o alvo do capítulo, né? Bom, a gente vê que na Bíblia realmente é uma carta de amor, e a gente deveria ler a Bíblia como literalmente uma carta de amor, aquela coisa que você tá encantado, que você pega pra ver e lê de novo, e lê mais uma vez, e aproxima, sabe? Põe até debaixo do travesseiro. Mas a Bíblia tem ensinamentos também, tem histórias dentro dela, histórias que testificam do amor de Deus. A gente vê a história de homens que fizeram coisas boas e ruins. A gente pode falar, por exemplo, de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que adulterou, que matou, que fez coisas horríveis, mas que se arrependeu, e que a gente consegue ver essa história e aprender com ela, né? A gente não precisa cometer o mesmo erro para aprender que era um erro. A gente pode aprender vindo das outras pessoas. Então, literalmente, de fato, uma das maneiras de cultivar a natureza de Cristo dentro de nós é através do estudo da palavra, unicamente, sem formalismos, que é um ponto interessante falado aí também no capítulo. Verdade. Tanto que neste capítulo também fala que há um fio vermelho atravessando cada uma de suas páginas, as páginas da Bíblia. É o sangue do Cordeiro gritando desde o Calvário: Filho, eu amo você, você é a coisa mais linda que eu tenho. Tremendo, e é muito legal. Sim, é muito legal porque a gente vê essa carta de amor e essa analogia falando do fio vermelho, fala que passa por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e a gente consegue ver o amor de Deus em todas as histórias, mesmo que as histórias sejam... E é o sangue dele. Com certeza. E tudo declara, né, que ele é de fato o que mais nos ama, né? E o que eu achei bem interessante no livro é que ele traz pra gente algumas dicas, né? Porque a gente falando sobre encontrar a Cristo, como que a gente pode se encontrar. E aí aqui ele fala, né, para nós escolhermos uma hora, né, do dia. Eu, por exemplo, eu já tenho tudo bonitinho. Eu gosto de chegar no meu serviço 1 hora antes do que eu entro, para poder sentar e estudar a Bíblia, estudar a lição com calma, porque não tem ninguém. Porque eu sei que em casa eu não vou conseguir, porque senão eu perco ônibus, essas coisas. Então, o importante é você ter uma hora e um lugar.
e procurar, né, ali um lugar quietinho, se aquietar e ter um objetivo para aquilo, o que você vai ter. E quando a gente começa a fazer essas pequenas coisas, a gente começa a saborear realmente o estudo da palavra, porque a gente entende o que tá ali, a gente vai lendo com calma, vai pesquisando e vai conseguindo sentir o que Cristo quer nos mostrar, o porquê ele veio, o porquê todas essas histórias aconteceram, que era justamente para mostrar o amor dele por nós. Esses passos ou mini passos podem ser até uma construção, né? Às vezes a gente não tem muito o hábito de fazer o devocional, quer seja o horário ou o lugar, e a gente fazendo esses passos, fazendo esse cronograma, entre aspas, a gente consegue ter mais comunhão com Deus. A gente vai construindo aos poucos para chegar no alvo final. E tem até algumas outras dicas, né? Por exemplo, começar com invocação. Eu acho engraçado esse passo aqui, porque ele é curtinho no livro, mas eu acho interessante, né? Às vezes a gente pensa, aquele momento do culto, da oração de invocação, é a hora que eu preciso falar bonito. Então eu começo a minha oração: Senhor esplêndido, maravilhoso, Criador do universo, inefável. E não precisa ser assim, até pode. Mas eu posso tratar Deus com naturalidade, né? Ele me dá essa liberdade de tratá-lo como um amigo, como alguém próximo. E eu não preciso dessa formalidade extrema e às vezes até um pouco fajuta para me dirigir a ele, né? Além disso, tem algumas outras dicas aqui interessantes, né? Como usar a Bíblia. Então, escolher ali uma porção da palavra de Deus para eu pegar, analisar, pensar o que aquele verso quer dizer para mim. Usar outros devocionais, como a gente tem, né? As meditações, a lição da escola sabatina, enfim. Toda a obra aí de Ellen White, ter o seu momento de oração, né, para você poder realmente conversar com Deus, quebrantar o coração para Ele, pedir, agradecer, e conversar com Ele como se fosse realmente um amigo próximo ali que estivesse ali com você fisicamente, né? E tem um questionamento aqui no final, Vini, que eu acho interessante, né? Quanto tempo gastar na comunhão? Como será que a gente pode responder esse tipo de coisa? Porque será que é pessoal? Será que tem, enfim, uma fórmula? Quanto tempo eu deveria gastar de comunhão? É interessante. Você falou de lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina, ela é uma forma que nós temos de estudar a Bíblia de forma mais prática, mais fácil. Ela é bem estruturada para a gente ter esse momento com Deus. E pensando na sua pergunta, Silas, eu sempre levanta a ideia: como que a gente estuda a Bíblia? Como a gente se aproxima mais de Deus? O bolhão, ele traz muitas formas disso, mas acho que a essência principal é nós dedicarmos um momento para Deus. Acho que o tempo, ele é relativo. Tem dia que a gente está mais tranquilo, tem dia que está mais atarefado, mas o que nós vemos na Bíblia é que nós devemos orar sem cessar. Então, e ter um tempo de qualidade, né? E ter um tempo de qualidade. Tá sempre em comunhão. E essa comunhão, ela fica manifestada de diversas formas, né, Emily? Com certeza. Eu gosto dessa analogia sobre ser amigo de Deus. Claro que ele é único e digno de receber toda a honra, glória e louvor. Mas eu acho legal a gente nós trazermos Jesus como o nosso melhor amigo. Você conversa com um amigo, né, sorrindo, falando assim, normalmente, e com Jesus eu creio que não deve ser diferente. A gente deve tratá-lo ele com todo respeito, com toda adoração, claro, mas trazer ele para nosso hall de amigos e conversar ele com tanta espontaneidade, naturalidade, é muito bom e muito legal. E eu acho que quando isso acontece, quando a gente se aproxima e se torna amigo de Cristo, o nosso tempo de comunhão automaticamente aumenta. Porque a gente começa, tô corrido aqui, para, estuda a lição. Mas aí você vai ali conversando com ele no dia a dia, e aí você fala, Senhor, aconteceu tal coisa, me ajuda a resolver não sei o quê. E essa semana mesmo eu tive essa experiência que eu falei assim, Senhor, me dá paciência, porque olha, se você me der uma brecha de força, eu pulo em cima daquela pessoa. Então me ajuda, me dá domínio próprio, porque é justamente isso. Quando você tá com um amigo, você fala assim, cara, o que eu faço? Você pede conselhos. E é isso, quando você se torna amigo de Cristo, isso faz parte do seu dia a dia. Então você tem mais vontade de passar mais tempo lendo a Bíblia. Claro, na correria do dia a dia, a gente
gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer muitas coisas, mas nesse período, quando a gente para, nossa, eu vou ler alguma coisa, você tende a ler alguma coisa voltado para Cristo. Ai, vou ouvir alguma coisa. Você ouve um louvor e isso te aproxima. São tempos de qualidade também com Cristo, assim como a gente tem num relacionamento. É interessante, esse relacionamento com Deus, ele se manifesta de muitas formas. Então, como a gente pode adorar? Quais são as formas de adorar? Quais são a gente escolhe todos os dias para adorar o Senhor? Bom, a nossa vida tem que ser uma adoração, né? A gente se engana quando a gente pensa que o nosso ministério é a única maneira de adorar. Ou às vezes até somente a música, né? Às vezes eu vi um pouco isso, ou analiso, né? E reflito. Às vezes a gente pensa, né? Chegou o momento de adorar na hora do culto, assim. Tá anunciando a doxologia, chegou a hora do louvor, agora nós vamos adorar a Deus. Não, tudo que veio antes já é adoração. Os dízimos e ofertas são uma adoração. O louvor é uma adoração. Eu cuidar de alguém no ministério da ASA é uma adoração. Tudo é uma adoração, né? Que eu faço voltado para Deus. E eu preciso ter alguns filtros, tomar cuidado com essas coisas, mas a minha vida tem que adorar Ele. Não somente uma parte, não... vou ler a minha lição da escola sabatina que essa foi a minha adoração a Deus hoje. Sendo que depois do meu trabalho, sei lá, vou brigar com alguém, vou discutir com meu parceiro, enfim. Então, nossa vida precisa ser uma adoração. Isso mesmo. E é onde entra a nossa imagem, né? Nós devemos ser imagem e semelhança de Deus. E a imagem que nós passamos para as pessoas, o que elas veem, elas devem ver Jesus através de nós. Nós devemos ser espelho de Jesus. Então, essa é uma forma linda de adoração que as pessoas de fora podem ver e podem ver que Jesus ama elas também. E eu acho que é muito importante também não ter muita cobrança, a gente não ficar se cobrando. Aqui no livro até fala, não desanime se um dia ou outro surgir qualquer empecilho. Porque às vezes a gente, vou começar a fazer as coisas tudo certinho, vou estudar, aí num dia acontece alguma coisa, você não consegue, aí você, nossa, não adianta. E aí você acaba, já que eu não consigo mesmo, vai deixando de lado. Não, as coisas acontecem. E eu acho que o legal quando você tem essa intimidade com Cristo é falar assim, Senhor, aconteceu tal coisa, não consegui fazer hoje e tal, você entende, você viu o que aconteceu e se abrir, ser sincero, porque isso também faz parte da comunhão, é a sinceridade de como um amigo que a gente chega e você fala assim, olha, hoje eu não tô muito bem, não tô com cabeça, e é ajudar justamente isso com Cristo. Quando a gente tem esse relacionamento, tudo fica muito mais fácil, leve e simples de ser levado. Muito bem, muito bem, muito bem. Que episódio fantástico. Se você chegou até aqui e você ainda não segue nossas redes sociais, tem que puxar sua orelha. Segue nosso Instagram, @tuporém.podcast. E eu tenho certeza que você será muito abençoado. Estamos ainda na metade dessa sequência de episódios falando do livro Conhecer Jesus é Tudo. E hoje nós falamos sobre como alimentar a natureza de Cristo. Então, que você seja sempre alimentado por Cristo. Então, pegue o que a gente disse aqui hoje, aplique na sua vida, você verá o extraordinário de Deus na sua vida. E não se esqueça de que você é muito amado porque tudo criou. E a gente se vê no próximo episódio.